Sabe o que Tarkovsky dizia? Quando diretor e roteirista partem de pressupostos diferentes, o filme simplesmente não acontece. E esse cara, ele não falava só de cinema, ele falava de visão, de unidade. Porque para ele a ideia do cinema ali não era um quebra-cabeça entre roteiro, ator e edição. Para ele aquilo era uma obra viva, era uma coisa só. Tudo ali era uma unidade. Ele acreditava que o diretor precisava ser o ponto central de tudo. Ele precisava ser o filtro de tudo. Não adiantava nada ter um roteiro ultra brilhante se ali, naquela obra, não tivesse o dedo do ator, ou então o dedo do diretor, mais especificamente, né? Que seria o que alguém que me acompanha daqui 5, 10, 15, 20 anos verá nesse vídeo que é meu, sacou? Tipo, não adianta nada ele ser totalmente perfeito se aqui não conter algo exclusivamente meu. E essa era a visão do Tarkovsky. Não adiantava ter um sucesso ali se aquilo que está sendo retratado não for o Tarkovsky. Então, se cada um puxa para um lado, o filme desmorona. É como se a gente tentasse construir uma casa feita por dois engenheiros, cada um com um projeto, e essa casa estará fadada ao fracasso, à queda. E o Tarkovsky, ele não queria um cinema lógico, quadrado, certinho. Ele sempre pensou na visão de poesia. Ele queria que aquilo mostrasse a vida como ela é por dentro, a verdade invisível, aquela que não é capaz de estar simplesmente num roteiro. Só que isso cobrou um preço, ele foi massacrado, ele foi chamado de elitista, ele sofreu censura na Rússia. Eu acho que o filme O Sacrifício nem chegou a ser exibido na Rússia. E tudo isso porque ele não ousou se abaixar perante aquelas pressões. E essa frase, para mim, ela tem um sentido um pouco mais amplo, querendo ou não. Quando a gente está estudando alguma coisa nova, a gente sempre tenta aplicar a nossa realidade. E essa questão de haver o diretor e o roteirista dentro de um processo criativo e que os dois necessitam ter a mesma visão, para mim está pegando muito na questão de tudo. Exemplo, numa relação, seja ela amorosa, familiar ou de amizade, é necessário que, embora os dois tenham divergências, essas divergências cheguem em um ponto de conversão. Então há ali algo que é o ponto central daquela relação. Então, tipo assim, a partir do momento que eu quero contar essa história, esse daqui é o filtro do diretor, se é assim pode-se dizer. E qualquer relação que não tenha isso está ali fadada ao fracasso. E nesse trecho que eu estou lendo agora, uma das coisas que mais bateu foi na questão do processo de criação. Na verdade, não é nem o processo de criação, seria o processo de feedback, o processo de melhora. O Tarkovsky, ele, nas primeiras páginas do livro, ele cita algumas cartas que ele recebeu de pessoas. Eram grande parte engenheiros, e essas pessoas estavam criticando o filme dele. Então, para mim, é mais forte. Faz meia hora que saí do cinema, onde assistiu seu filme O Espelho. Pois bem, camarada diretor, também o viu? A impressão que eu tenho é que há algo de doentio nesse filme. Desejo-lhe todo o sucesso à sua carreira, mas asseguro, não precisamos de filme assim. Então,
Outro engenheiro comenta: que vulgaridade, que porcaria, que revoltante. De qualquer forma, creio que seu filme não irá fazer muito sucesso. E aqui, nesse ponto, o diretor, desculpa, ele cita que ele começou, deixa eu só configurar se a câmera está pegando. Ele começou a se perguntar se ele deveria continuar, se após essas críticas ele pararia ou por que ele continuaria. E para mim uma carta assim que quando eu vi me deu uma certa emoção foi de uma fã dele, deixa eu ver. Ele até cita: o que me impediu de desistir de tudo, porém, foi a convicção cada vez maior de que haviam pessoas interessadas no meu trabalho e que, na verdade, estavam ansiosas pelos meus próximos filmes. Só um segundo. Basicamente, a moça fala que pela primeira vez em toda a vida dela, durante 2 horas, ela pôde se ver ali. Pela primeira vez, ela olhou para aquilo e falou: caralho, ele está descrevendo a minha vida. Você está descrevendo a minha infância. Como você soube que eu passei por isso? E no mesmo filme que houveram N críticas, esses 5, 10, 15, 20 elogios ali foram capazes de manter ele nessa linha. E um outro ponto é como que você pode ser uma pessoa que ajuda algo a ser construído, mesmo que você não consiga entender tanto aquilo que está sendo feito. Ele cita também de uma outra engenheira que, ao assistir o filme dele, O Espelho, mandou uma carta assim: eu não tenho capacidade ainda de entender o seu filme, mas eu entendo que você quer passar alguma coisa. Só não estou conseguindo entender o que. Você poderia me dar referências para eu poder acompanhar isso e assim entender o que você está querendo passar? Então aqui, embora seja uma crítica, já tipo assim, pô, não tá tão claro isso que você está tentando passar, mas eu tô vendo que existe uma verdade nisso. Então, um ponto que ele sempre bate é nessa questão de haver uma verdade muito clara dentro de tudo que você está fazendo. E para mim, a última, só para finalizar, é: no escuro do cinema, olhando para aquela tela, pelo seu talento, eu senti pela primeira vez que não estava sozinho. E foi isso que impediu Tarkovsky de não desistir. Não eram os aplausos fáceis, era o encontro com quem precisava daquilo que ele estava fazendo. Porque no fim, o cinema, né, nessa questão, não era só um entretenimento para o Tarkovsky, era uma questão ali de responsabilidade. Né, Lê? Vem cá. Aparece no vídeo. E a lição que ele deixou é simples. Um filme, ele só nasce quando o roteirista e o diretor partem de uma mesma visão ali. E, sei lá, acho que eu vou ficar reflexivo sobre isso nos próximos dias. Principalmente essa questão de elogio e crítica, como aprender a lidar melhor com ela. Vem cá. Morte.
como lidar com elas. E essa questão do ter ainda mais claro que é necessário você estar próximo de pessoas que têm a mesma visão que você. Não necessariamente a mesma coisa, mas pelo menos o ponto central. Exemplo, esse daqui é a ideia do nosso filme. Ele tem que chegar a determinado ponto. Se você concorda, se vocês dois concordam com isso, vocês já podem talvez divergir em pontos secundários. Sei lá, talvez qual vai ser a câmera que a gente vai utilizar para gravar isso. Ou então, sei lá, qual vai ser o ator secundário que a gente vai colocar no papel do nosso filme. Ou então, qual vai ser o modelo da gravata que o personagem principal vai estar utilizando durante 15 segundos do filme. Tudo isso é algo terceirizado, ou então algo à parte do projeto central que vocês dois estão tentando construir, seja no caso de uma amizade ou até mesmo relação. Então, eu acho que é isso. Portanto, sempre que o roteirista e o diretor não forem as mesmas pessoas, testemunharemos uma contradição insolúvel. Isso, naturalmente, quando forem artistas de princípios íntegros. Eis porque vi o conteúdo do conto simplesmente como um possível ponto de partida, cuja essência vital teria de ser reinterpretada à luz da minha visão pessoal a ser realizado o filme. Então, eu acho que é isso. Vou dar uma analisada, tentar digerir melhor isso. Espero que tenha conseguido passar alguma coisa aqui que você possa sair desse vídeo um pouco melhor do que você chegou. E talvez, dependendo, ver o Lenny mordendo um negócio. Eu acho que é isso.